paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja em cada corações que ouvem a mensagem da fé. Como missionário Silva, faço parte do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus. Meus amigos, nós temos esta mensagem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E bem-aventurados são os que ouvem a voz do Senhor e obedecem. Se só escutamos, não vai obedecer. Mas quando os ouvimos, quando você deseja ouvir, é porque você tem interesse naquilo que você deseja ouvir. Quando você não tem interesse, você só escuta e para você não tem nenhuma serventia. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e desejamos servir, quando desejamos servir é porque queremos ter o conhecimento da palavra de Deus. E quando recebemos conhecimento, assim desejamos e assim passamos a servir a um Deus que nos chama. Bem-aventurados são os que têm um chamado. Essa mensagem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando de um homem a qual o Senhor chamou ele. E assim como o Senhor chamou ele, um dia ele me chamou, um dia ele te chamou, um dia ele está te chamando. E quando você ouvir a voz dele, obedeça. Porque os que obedecem ao Senhor sempre serão abençoados, sempre herdarão as bênçãos do Senhor. E a nossa maior bênção está na eternidade, que é a salvação com Cristo Jesus. Porque sem Cristo Jesus não veremos a face do Deus Pai, que enviou o seu Filho para trazer a salvação para os que creem, para os que desejam. E nós temos esta mensagem, a qual o Senhor falou com este homem, a qual ele habitava em uma terra, a qual o Senhor não queria mais que Abrão estivesse naquela terra, porque ele tinha promessa na vida de Abrão. Quando o Senhor teve promessa na minha vida e na tua vida, meu amigo e minha amiga, e que te viu em uma posição que era má aos olhos dele, ele te chamou para você sair daquela posição que era desagradável aos olhos dele. E quando os ouvimos e seguimos, aí passamos a fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. E vamos ver essa mensagem gloriosa que está em Gênesis capítulo 12. Nós temos aqui 3 versículos em nome de Cristo Jesus para que nós podemos aprender. O Senhor Deus falou com um homem que o seu nome era Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu tive um chamado, que o Senhor me escolheu, a palavra diz, não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu para que nós podemos viver para Ele. E quando nós somos escolhidos para ter uma vida com Cristo Jesus, que Ele é o Deus do princípio da criação, de ontem e de hoje será eternamente, Ele nos chama para nós sair de uma posição que está sendo má aos olhos do Senhor, que está desagradando o coração de Deus, para que nós podemos prosseguir em uma dimensão já sendo guiado pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo, para que nós podemos habitar em uma terra. Qual é a terra? A terra da promessa. Qual é a terra da promessa, missionário? A palavra de Deus. Quando obedecemos a voz do Senhor, nós passamos a receber as bênçãos de Deus. Abrão, o Senhor falou e ele ouviu
E ele passou a obedecer e ele saiu. Versículo 2. As promessas de Deus agora. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei-te-ei, e engrandecerei-te-ei o teu nome, e tu serás uma benção. Quando ouvimos a voz do Senhor e passamos a deixar o que aborrece ao Senhor, o que é desagradado ao coração de Deus, e que não façamos mais a nossa vontade, mas passamos a perguntar em oração ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor, perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer, meu Deus, que eu faça? Meu Deus, o que eu tenho de fazer para te servir? Como, meu Deus, eu posso proceder para, meu Deus, fazer a tua vontade, alegrar o teu coração? Porque quando passamos a fazer a vontade do Senhor, passamos a alegrar o coração do Senhor. E quando passamos a viver para Deus, alegrando o coração de Deus, como missionário, deixando os nossos prazeres, aquilo que era aparentemente bom aos nossos olhos, mas era má aos olhos do Senhor, e também era um veneno para nós, porque muitos momentos você está andando pelo um caminho, pensando que aquele caminho vai te levar, ele não vai te levar a lugar bom, ele vai te levar à perdição. E por isso que o Senhor chamou Abrão, porque o Senhor tinha promessa na vida daquele homem, para que ele fosse um homem bem-sucedido. Se nós não andamos, se nós não vivemos para o Senhor, nós não podemos ser bem-sucedidos, porque sem o Senhor, nada poderemos fazer. Às vezes queremos receber as bênçãos de Deus. Às vezes, muito que recebe Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, a vida não muda. Por quê? Porque sempre quer fazer a sua própria vontade. Quando nos entregamos a nossa vida ao Senhor Deus, Jesus Cristo, a qual Ele deu ao seu Filho para que nós podemos ter comunhão, para que nós podemos ter intimidade, e se não podemos ter intimidade se não deixamos aquilo que aborrece ao Senhor, se não aborrecemos aquilo que aborrece ao Senhor, porque aquilo que nós alegra, que é viver em uma dimensão para ter os prazeres que vêm agradar ao nosso coração e que é bom aos nossos olhos, mas é mal aos olhos do Senhor. E tudo que é mal aos olhos do Senhor, para mim hoje é má, porque eu sigo as pisadas de um Deus poderoso que eu sirvo. Assim, meu amigo, você que já recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da tua vida, mas ainda você não pôde se despojar do que te prende, do que é mal aos olhos do Senhor, e você tem os impedimentos de você ser aquela pessoa abençoada, missionário com riqueza, não. Nós temos as bênçãos do Senhor. Quando nós recebemos as bênçãos do Senhor, Ele sabe o que nós precisamos suficientemente para que nós tenhamos uma vida com o Senhor, e não podemos deixar o que nós chamou para nós fazer uma bênção. Eu volto ao versículo 2. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei-te, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. O Senhor começou a dizer para ele: sai e me segue, e faz o que eu estou falando, e você vai ser abençoado. Não podemos receber as bênçãos de Deus. Tem muitos, às vezes, que têm com muita riqueza, mas não estão fazendo a vontade do Senhor, porque a nossa maior riqueza é a vida eterna com Cristo Jesus. Eu vou entrar no versículo 3, em nome de Jesus Cristo. E abençoarei os que te abençoarem. Deus começou a dizer para ele:
eu serei contigo todos os dias, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós precisamos andar em dimensão de santidade para que as famílias que estão perecendo, que estão sofrendo, que não conhecem o Deus verdadeiro, passa a ver em nós, passa a ver em mim, passa a ver em você uma diferença, porque quando nós passamos a receber o chamado do Senhor e obedecemos e seguimos a Cristo Jesus, assim passamos a deixar aquilo que era má, aquilo que um dia, pessoas que estavam na luz, que olhavam um dia para você, que olhou um dia para mim, que me viu um dia que era aquela pessoa que não tinha como viver bem-sucedido, porque bem-sucedidos são os que vivem com Cristo Jesus. Quando o Senhor falou com Abraão, ele habitava em uma terra e aquela terra tinha ali algo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor mandou que ele saísse, ele saiu, ele obedeceu. Ele começou a seguir o que o Senhor falava, o que o Senhor dizia. Abraão passou a ter uma direção, ele agora não era mais guiado pelo seu sentido, pelo desejo do seu coração, mas ele passava a consultar agora a Deus, o que ele podia fazer, como ele devia andar, como era que ele podia fazer a vontade do Senhor. E hoje a vontade do Senhor é aqueles que deixam tudo e seguem a Cristo Jesus. Eu entro no versículo 4 versículos, meus amigos, para que nós podemos entender a voz do Senhor. Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. Ló era seu sobrinho. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Não importa a tua idade, não importa se você está com 100 anos, sem conhecer a Cristo. Não importa se você está com 80, não importa se você tem 50, não importa se você tem 20, não importa se você tem 30. Mas quando você ouvir a voz do Senhor te chamando para que você saia de uma posição má que é aos olhos do Senhor, não podemos agradar a Deus se não seguimos a fé. O que é a fé? Seguindo Jesus Cristo. Quando recebemos Jesus Cristo, a qual o Pai enviou o seu Filho, e confessamos como nosso único Senhor e Salvador, assim passamos a fazer a obra de Deus, porque o Pai que enviou o seu Filho para que todos os que desejam, os que recebem, os que obedecem e deixa e sai de qualquer situação perversa que é má aos olhos do Senhor e passa a obedecê-la, assim passa a fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor em nossas vidas é que se obedecemos e se vivemos para Cristo Jesus, assim receberemos as bênçãos gloriosas do Senhor, seremos bem-sucedidos nesta terra, seremos exaltados pelo nosso Deus. Muitos são exaltados de um homem para outro, mas eu sempre quero viver para o meu Deus, e a exaltação que receberei é do meu Senhor, servindo ao meu Deus, caminhando, e assim cada dia sendo guiado pelo meu Senhor. Assim, meu amigo, eu te peço, minha amiga, eu te peço, você que vai ouvir esta mensagem, não importa a idade que você tenha, se você já tem Cristo Jesus, se você já é um seguidor do Senhor, se você já faz parte da família santa, assim como o Senhor disse a Abraão, todos vão ser essa família. Nós somos hoje a descendência de Abraão, porque o Senhor Deus transformou o nome de Abrão para Abraão, e Abraão é o Deus Todo-Poderoso. E assim, se você ouvir a voz do Senhor,
passa a ter o entendimento, pedir discernimento e passa a seguir o Senhor, deixa tudo e segue ao Senhor. E assim seremos bem-sucedidos, assim você vai ter paz, você vai ter alegria e você vai ter a tua salvação, porque a salvação é para os que obedecem. A salvação não é para quem quer riqueza, quer ser rico nesta terra. Porque o Senhor Jesus, ele disse que a riqueza desta terra, as investimentos deste mundo, faz as pessoas se corromper. Mas os que olham somente para Cristo Jesus, nós concedemos a salvação, porque essas são as promessas de Deus. E se você crê em nome do Senhor Jesus Cristo, nas promessas que vai te alcançar, em nome de Jesus Cristo, te inscreve no meu canal, compartilha, em nome de Jesus Cristo. Assim você está ajudando este canal, junto nós estamos nesse ministério, crescendo pela sabedoria que vem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e os que crerem, os que obedecer, sejam abençoados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim tenha paz no teu coração.